Alexandre Minato, que vai fazer uma perspectiva muito bacana para vocês. Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tá bom, obrigado pelo convite, Lázaro, mais uma vez. Sempre que o telefone toca e eu vejo tua mensagem, eu sei que é algo bom, nunca me decepcione, por favor. Mas obrigado pelo convite, obrigado por vocês estarem aqui também, obrigado pelo tempo de vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre tempo, já está aqui o tempo de transformar na cerâmica. E hoje em dia o tempo é uma forma de luxo, né? Eu vim de uma geração que o desenho era à mão, então a gente reclamava que tudo demorava muito. E essa transição do analógico para o digital é muito legal, é muito presente. A gente fala um pouquinho sobre tempo. Então eu queria dividir com vocês um pouquinho desse tempo. Obrigado por vocês verem aqui, porque eu sei que vocês deixaram muitas coisas para estarem aqui me ouvindo, a gente trocar esse momento. Vamos fazer disso um bate-papo rápido e de uma forma que seja muito boa para todos nós, tá bom? Quando o Lázaro me chamou a atenção, Ale, vamos falar um pouquinho, a gente vai discutir sobre o tema. E o tempo veio de uma forma muito direta no nosso bate-papo, né? Só que eu não queria falar sobre o tempo de uma forma nostálgica, lembrando do passado apenas. Também não quero ser apocalíptico e falar tudo que pode ou não acontecer, né? Essa não é a minha pretensão, mas sim falar um pouquinho do nosso olhar sobre a cerâmica, porque todos nós vivemos disso, né? Eu não tive a felicidade de nascer numa família de ceramistas, mas tenho a felicidade de trabalhar para a família cerâmica e hoje em dia a minha família, porque desde que eu me entendo por pessoa, a gente está nesse meio todo e isso é muito bacana. E quando a gente fala de tempo de transformar na cerâmica, eu vou pedir licença e vou dividir com vocês um poema que eu gosto bastante. Para mim, a arquitetura ela é uma das áreas mais poéticas que tem entre todas as artes. Embora ela seja rígida, né, muitas pessoas acham ela muito rígida, ela é extremamente poética. E eu vou trazer uma palavra para vocês que talvez vocês conheçam ou talvez vocês já ouviram falar em uma das palestras. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto por mudança, tornando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo de esperança, e do bem, se algum ouve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. E afora mudar-se a cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soia. Ele fala de tempo, ele fala de mudança, ele fala de transformação, e embora seja muito atual, porque a gente fala muito de transformação, o William comentou uma coisa muito bacana sobre esse rewind, né, que a gente vem olhando para trás e adaptando esses novos momentos. Isso, embora seja muito atemporal, foi escrito por Camões, em 1524. E vocês imaginam que em 1524 tinha alguém incomodado com mudança, tinha alguém ansioso pelas mudanças de tempo, de meteorologia. E se a gente avançar de 1524, vamos lá uns 60, 70 anos mais ou menos, uma pessoa em 1601 pintou esse quadro que se chama A Dúvida de São Tomé, de Caravaggio. Quando a gente estuda arte, a gente vai lá para a estética da arte, a gente daqui pode tirar uma série de informações, uma série de insights para que a gente possa adaptar isso ao tempo. Essa imagem, ela fala muito sobre os sentidos, né? Então eu tenho que, não basta eu olhar o que está acontecendo, eu tenho que tocar. Então eu não acreditava que ele estava morto, eles tinham que ir lá e tocar na ferida. Esse momento de olhar, de tocar, exige tempo para a gente. E esse tempo nós não temos mais hoje. Nessa época, 1601, 1602, os sentidos tinham um tempo maior de maturação. Então vocês imaginam que a gente olhava, a gente discutia, a gente tocava, a gente refletia sobre aquilo, né? E aí se chegava a uma conclusão. Então os gregos, quando iam discutir, eles iam para as praças que se chamavam ágoras. Ágoras era um lugar onde os gregos sentavam para dialogar, para concluir. E não é nenhuma crítica ao momento atual, mas é uma realidade. A gente vive muito de opiniões. Então é muito fácil dar opinião, porque é muito rápido eu opinar, né? Às vezes um like pode ser uma opinião, mas a gente deixa de concluir. Então a gente opina e a gente conclui numa velocidade muito diferente dessa época aqui. Eu toco, mas eu não sinto. Eu tenho TDAH, então vocês imaginam como esse processo, para mim, ele é mais complicado ainda, né? Eu não lembro do que eu falei, eu estudo, mas eu esqueço, eu toco, mas eu não sinto, eu olho, mas não observo. Quantas vezes eu estou conversando com pessoas, ou conversando comigo, e às vezes eu percebo que eu esqueci os últimos 2 minutos da conversa. Então essa velocidade que tem de informação, que a gente deixa de maturar as emoções, tem gerado algumas síndromes, algumas doenças para a gente. E não é repousar a mente. Quantas vezes, acho que vocês também, estão indo para casa, vocês sabem o caminho, mas vocês colocam no Waze.
Precisa disso? Não. Talvez não, né? Mas por hábito eu vou lá e coloco no Waze. Então a gente não permite com que o nosso cérebro repouse no mesmo momento que ele deveria. Eu vou muito ao interior, visitar as fábricas, eu estou na estrada, por que eu tenho que colocar o Waze se eu sei o percurso? Porque eu não curto, boto uma música, me chama a atenção, eu faço isso. Daqui 10 minutos já estou eu no Waze novamente. Então esse repouso, essa falta de repouso, isso nos causa sérias doenças. O tempo requer cuidado também. E não é só cuidado nas nossas ações, é o cuidado com o outro. Se a gente não tem tempo, a gente não cuida do outro. Nós estamos desaprendendo a cuidar do outro. Da mesma forma que a gente desaprende a cuidar da nossa casa, da mesma forma que a gente desaprende a cuidar. Os projetos que chegam no escritório para a gente, cada vez com menos tempo. Né? Então, como que eu vou cuidar de um varejo sem entender como a pessoa compra? Não é só ir lá e fazer um projeto, uma loja, um investimento, pensar nisso. É entender quem vai morar na casa, o processo de compra. Então, essa falta de cuidado hoje em dia também é um problema. O tempo requer silêncio, e não é só o silêncio auditivo, é o silêncio visual. Sabe essa bagunça que as cidades, essa desorganização que as cidades têm, isso é um ruído visual também. O tempo requer atenção, e a atenção se divide em dois tipos, né? A atenção que a gente comumente fala e a atenção plena. Quando você está conversando com alguém, e esse alguém não está com o celular junto com você, sinta-se privilegiado, porque a atenção plena é algo raro hoje em dia. Quantas vezes nós estamos conversando com alguém, só um pouquinho é meu filho, não, só um pouquinho do escritório, tudo é urgente. E aquela conversa deixa de ser urgente. Isso nos causa uma síndrome. Essa ansiedade que nós sentimos pela falta de recurso, de tempo, ela é um problema muito sério. Muitas vezes o celular, por algum motivo, não toca, passa a manhã inteira sem mensagem. Eu já começo a achar que o WhatsApp está com problema. Eu começo a achar que alguém me esqueceu. Será que eu fiz alguma coisa? Me esqueceram? O que aconteceu? Então a gente começa a se culpar até quando não tem o acesso à informação. Né? Então o tempo ele requer atenção e tudo isso vocês imaginam que o nosso cérebro tem que processar em meio segundo. Em 0,30 segundos o nosso cérebro ele capta, ele percebe isso, ele sente, em 0,20 segundos ele decide. Então em meio segundo vocês olham ou tocam, ou olham e tocam, vocês têm que sentir e decidir. A chance de decidirmos errado é muito grande, né? O que a gente acaba utilizando nesse momento de decisão? A nossa intuição. Mas muitas vezes a nossa intuição também está sobrecarregada. Então, meio segundo é o tempo que nós temos hoje em dia para que a gente possa tomar uma decisão. E a gente tem que cada vez mais nos aprimorarmos. Em 1868, Nietzsche escreveu algo muito interessante também. Pela falta de repouso, nossa civilização caminha para a barbárie. Em nenhuma outra época os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Então a nossa sociedade hoje em dia, ela valoriza demais aquilo que é inquieto. Né? Quantas vezes já não fui chamado de Alexandre, acorda, desce da lua, não, volta aqui, vem aqui. Então essa velocidade com que a sociedade nos cobra faz com que a gente cresça com a obrigação de sempre estarmos ocupados. Se não estamos ocupados, é como se tivéssemos um grande problema, né, a resolver, e não temos. Então muitas vezes a quietude é importante. Então, em 1878, a gente escreveu isso. 1572, Camões falou sobre o tempo. 1601, Caravaggio falou sobre o tempo também. Vocês percebem que não é um privilégio da nossa geração, mas o fato é que a nossa geração vive no mundo dessa forma, né? Acho independente de sermos arquitetos, designers, ceramistas, não importa. Toda a sociedade vive num momento como esse aqui, que é extremamente conturbado. E aqui eu não quero ser nostálgico e voltar à prancheta, embora eu goste bastante do desenho à mão. Mas a gente precisa o tempo todo fazer esse balanço. Eu posso, em algum momento, voltar a um momento de criação e respeitar o tempo, porque afinal estamos falando sobre a transformação do tempo, a transformação da cerâmica. E quando a gente vai tirando essas camadas, né, de velocidade, as camadas de tempo, as camadas visuais, auditivas, toda essa bagunça que acontece no dia a dia da gente, por trás disso a gente não pode esquecer que nós somos pessoas. Lendo um artigo recente sobre tecnologia, e a pessoa o tema era muito interessante, era assim, qual a função dos processadores? Os processadores são tudo, no carro, no telefone, é acelerar o tempo. Então, o processador tem a função de acelerar o tempo. E nós estamos na mesma função deles, porque a todo momento nós queremos acelerar o tempo. Só que nós não somos processadores, nós somos pessoas. O nosso processo é extremamente humano. Quando a gente navega isso e traz isso para o universo cerâmico, vocês são artistas e mestres em transformar argila, em transformar terra. Para isso se precisa de tempo. Se a gente quer transformar um mundo melhor, uma arquitetura melhor, a gente precisa olhar um pouquinho para o que acontece antes. Quem vai comprar? Quem vai consumir? Então nós somos
seres biológicos que temos um limite físico. Nós não tiramos nosso limite já. Se vocês pararem para pensar, não há muita diferença, né? O mundo não tem mais horas do que tinha em 1572 e 1601. São as mesmas 24 horas. O que difere é que nós não permitimos o vazio nesse tempo. E tem até uma palavra em latim, que é horror vacuum, que é horror ao vazio. Nós temos horror ao vazio hoje em dia. A gente não permite que o vazio de tempo aconteça. Nós nos sentimos improdutivos se o vazio de tempo está perto da gente. E muitas vezes não é assim. Então, esse conceito de que não há corpo desvinculado da noção de espaço, que é um conceito da psicologia, nós, como arquitetos, designers, quando a gente projeta, a gente precisa entender, ali naquele espaço, uma pessoa vai ocupar um ponto ali. Quando a gente projeta um elemento, quando a gente projeta uma cerâmica, naquele espaço, algo vai ser ocupado. Quando a gente traz isso sempre, né, entre o tempo passado e o nosso tempo, a gente percebe que, atualmente, as coisas se desgastam muito rápido. Faz um exercício muito rápido. Lembra de um brinquedo, de uma câmera fotográfica, um recente mais passado, mais presente. Um presente demorava anos, um brinquedo demorava anos para se desgastar. Hoje em dia, no momento em que a indústria lança e que a gente compra, isso dura muito pouco. Então a noção de tempo, hoje em dia, se desgasta muito rápido. E uma palavra que eu achei incrível que eu li essa semana, se chama encolhimento do presente. Então a gente até lembra um pouquinho do passado, forma nostálgica, a gente fala muito sobre o futuro, os trends, o que as pessoas vão comprar, como elas vão consumir, mas o presente ele é tão tomado pelas nossas ações que a gente tem um encolhimento do presente. E ele sobrecarrega, ele nos causa a obrigação o tempo todo de anteciparmos o nosso envelhecimento. Vamos falar de envelhecimento, e aqui eu falo um pouquinho, né, todo mundo aqui está do ramo cerâmico, eu sou apaixonado pelo coto. O coto é a origem, lá atrás, a gente vai buscar o coto, a gente busca muito pela perfeição, a gente busca muito pelo liso, pela simetria, pelas bordas retas, mas existe uma beleza do envelhecimento que a gente não pode deixar para trás, seja das pessoas, seja dos produtos. E a gente valoriza tanto o tempo naquilo que é imaterial, por exemplo, a gente valoriza o vinho, o uísque, o tempo de forno, não o forno das nossas fábricas, mas o forno das nossas casas. Se um alimento, se uma comida demora muito para assar, a gente tem uma lembrança de que aquilo é mais gostoso. É um vinho mais antigo, um uísque. Então a gente valoriza aquilo que é imaterial, mas a gente desvaloriza aquilo que é muito importante para a gente. A gente, por conta da correria, a gente acha que se dedica ao outro. Né? Então, quando a gente coloca um prazo de um projeto de uma loja de 40 dias, de 30 dias, acha um horror isso. Por exemplo, não vou pensar só na sua loja, vou pensar nas pessoas que estão na sua loja. Então, o tempo é muito importante. O tempo do outro ele tem que ser muito valorizado. O tempo que a gente dá à narrativa do outro. Hoje em dia, vocês perceberam como a gente fala pouco. Né? Cada vez mais, a gente tende a trocar a narrativa pelo símbolo, pelo ícone. Uns anos atrás, meu pai é o administrador do escritório, ele me ajuda com as funções de ADM e RH. Eu já contei isso, algumas pessoas já sabem. Ele pediu um documento para um funcionário, o funcionário mandou um joinha para ele. Meu pai printou a tela e falou assim, Ale, que desrespeito é esse? Falei, pai, entra na brincadeira, manda um joinha para ele e está tudo certo. Então a gente vem trocando a oralidade por gestos. Eu não estou aqui para falar se isso é bom, se isso é ruim, se isso é correto, se não é correto. O fato é que essa troca de informação a gente vem perdendo a narrativa, a gente vem perdendo o poder do diálogo, tudo muito curto, tudo muito rápido. A gente também não dedica ao nosso corpo o tempo do sono. O sono é muito reparador. Dormi pouco essa noite, assim como você, né, Ana Lázaro? De 1h30, 2 da manhã, estávamos todos terminando as palestras, mas o tempo é muito importante. E a todo momento a gente tenta neutralizar o envelhecimento das coisas, né? Volto a lembrar, a ideia não é bater um papo com vocês e falar sobre nostalgia, mas sim sobre relembrar o poder que a gente tem. Então, quando a gente fala em envelhecimento, é a beleza que tem nele, é o valor que as coisas têm ao envelhecerem. Tá? A gente a todo momento acelera a natureza, seja com aditivo, a gente não tem mais a fruta da época, né? Nós temos todas as frutas o ano inteiro. A gente não tem mais nem tempo de sentir vontade da fruta. Ah, deixa chegar aquela época para eu comer uma fruta, eu tenho a todo momento, né, a fruta à minha disposição. Da mesma forma, a gente acelera o crescimento das cidades. Elas são extremamente desorganizadas. Então, quando nos formamos de arquitetos, também nos formamos de urbanismo. E é uma das matérias que eu mais gostava e que eu menos tive. Infelizmente, hoje em dia, talvez eu escolhesse um novo caminho. Porque tratar de cidades é tratar de pessoas. Tratar de cidades exige da gente um tempo de maturação. Tudo aquilo que é acelerado tende, né, a nem sempre ser perfeito. Quer um exemplo disso? Quando se projeta uma cidade, tem um rio entre elas. Quanto mais curvas tem o rio, mais lento é o rio. O que nós fazemos?
nós pegamos o rio que é curvo, colocamos uma linha reta. Eu diminuo a área quadrada de margem, eu diminuo o tempo de absorção de água. O que acontece? O rio enche com muito mais facilidade. Então, sempre que a gente tenta acelerar a natureza, acelerar as cidades, a gente tenta ter uma desorganização. A gente também suprime fases da vida, né? Quantas vezes a gente se pega olhando para trás e não lembro daquilo? Eu não lembro da última revestir, por exemplo. O que não é incomum, porque é tão rápido que a gente já pensa na próxima revestir. E eu brinco que o meu ano não vira em dezembro, ele vira em março. É sempre de março a março. Quase que o meu Natal é em março, porque a gente não tem nenhuma atividade que não foca que seja revestir. Então é uma data que marca tanto o nosso calendário, a ponto de a nossa vida, pelo menos a minha, virar em função disso. Férias, planos, em função disso. A gente acaba suprimindo fases da vida. E isso acontece até nos materiais que a gente faz. Eu estou na área já há 25, 30 anos, não lembro. Sempre com cerâmica. Eu comecei a fazer paginação na régua T, contando, né, ali no lápis. Hoje em dia é evidente que a gente não faz mais esse processo, mas a gente percebe que o tempo todo a gente luta contra o envelhecimento dos materiais. E o envelhecimento do material tem um valor que é lindo. A gente busca muito pela estética para, eu quero copiar um produto. Então a gente fala muito em copiar e nos inspirarmos no produto, quando muitas vezes a gente esquece a beleza que o nosso setor tem. Nós temos uma história no setor cerâmico, nós temos um poder de envelhecimento tão lindo, seja nas pessoas, seja nos produtos. E a gente tende, né, a todo momento, ficou o velho, troca, ficou o velho, troca. Ao passo que se a gente entender que aquilo, a velhice pode ser traduzida por amadurecimento. O meu piso pode ter ficado um pouco mais velho, a minha parede pode ter ficado um pouquinho manchada, ela não perde valor. Nós não podemos atribuir aquilo que envelhece a perda de valor. Né? Isso é muito importante que eu queria dividir com vocês. E o mais poderoso de tudo isso é aceitar que tudo envelhece. Por mais que a gente busque o tempo todo ou uma beleza física, ou um reparo, para que tudo seja mais bonito, a gente não pode entender que só é bonito porque é novo. Absolutamente tudo envelhece. E tem uma beleza no envelhecimento dos nossos produtos também. A gente ultimamente vem olhando para a cidade e eu insisto em não fazer caminhos pelos quais o Waze me manda. Eu gosto de voltar pelo caminho diferente que ele me leva. Quando eu volto e quando eu desafio o Waze, eu brinco assim, eu acabo vendo a cidade de uma forma muito melhor. A nossa arquitetura, quando eu falo nossa brasileira, ela é tão rica e tão bonita, a gente não pode deixar de ressaltar. Não é porque ela está envelhecendo que ela deixa de ter valor. As pessoas da mesma forma. Tudo aquilo que tem história, tudo aquilo que é extremamente valorizado, ele tem uma história que não deve ser renegada. E quando a gente fala um pouquinho dessa história toda, tem um filósofo que eu gosto muito, chama Byung-Chul Han. Alguns de vocês já me ouviram falar sobre ele. Ele é um coreano, ele é professor da Universidade de Munique, naturalizado alemão, e ele faz estudos muito interessantes entre arquitetura, comportamento, sociologia, e um dos livros dele, que eu acho muito interessante, ele chama A Salvação do Belo. Ele discute muito sobre aquilo que é belo. A primeira coisa que ele fala, que nós não temos mais tempo de contemplar. Se eu não tenho tempo de contemplar, eu já não começo a olhar aquilo que é belo, porque o belo exige contemplação. Eu preciso parar minimamente e olhar um pouquinho para aquilo, para contemplar. Ele fala muito também sobre o liso. Então vocês imaginam que todos nós, eu tenho um filho de 17 anos, desde que ele nasce, ele toca numa tela. Então, de alguma forma, ele faz uma analogia muito interessante entre se é liso, é perfeito. Então, uma sociedade que está se acostumando ao liso. Se é liso, é perfeito, se é liso, é positivo, se é liso, é higiênico. E aqui eu queria chamar uma reflexão para vocês, para que nós entendêssemos um pouquinho além disso. Né? Ele fala que no liso não há dor, não há ferimento, nem culpa. Ele está tentando reconfigurar o belo. E a nossa indústria cerâmica, ela tem um poder tão grande de texturas, de relevos, né, que a gente podemos nos desafiar muito mais do que simplesmente ao liso. A todo momento a gente atribui valores materiais, né, ao tempo, o desgaste, o empobrecimento, o envelhecimento, enquanto que o verdadeiro valor é imaterial e atemporal. Sempre que eu venho aqui falar, na tarde do lado me convida, eu acabo vendo pessoas muito importantes na plateia que me emocionam. Um ano foi a Ruth, né, Lázaro? Ela estava na plateia e eu falei o quanto eu era fã dela. Hoje a Introloção, que é um amigo, ele pediu para não falar isso, mas que é um amigo que me ensina muito, e a gente percebe o poder do envelhecimento, o valor que isso tem, quando a gente reproduz um discurso de um amigo para a nossa equipe.
Então, quando eu reproduzo um comportamento de um chefe que eu tive na minha equipe, esse poder que o envelhecimento vai trazendo para a gente, que também traz junto o poder da escolha, a maturidade traz para a gente o poder da escolha, que isso é lindo. Poder escolher é uma liberdade que a gente tem, o poder envelhecer é uma bênção que a gente tem, e essa forma de envelhecimento, já acabando, porque eu sei que o prazo está bem curto, né, Lázaro? Já acabando, eu queria deixar uma reflexão com vocês. Qual o nosso papel diante desse tempo todo? Quando eu falo nosso papel, arquiteto, designer, ceramista, como pessoas, como pais, como filhos, como irmãos, qual que é o nosso papel diante de todo esse tempo que está acontecendo? Primeiro, observar mais as pessoas. Eu falo muito isso para minha equipe, falo muito isso para os nossos clientes. As pessoas são o centro de toda a arquitetura. Na minha opinião, se não tem pessoas, vira um monumento, vira uma escultura. Se não tem quem as olhe, não tem por que estar lá também. Então, o poder da contemplação, algo só pode ser contemplado se ali existem pessoas. Então, nunca deixe de lado as pessoas. Nunca deixe de criar para as pessoas. Isso é muito importante. Quando a gente tiver uma apresentação que olha as pessoas, a partir das pessoas se cria, isso é muito legal. Já passei por fases que a gente criava um produto simplesmente porque o concorrente vendia mais. Hoje a gente cria um produto porque alguém falou que precisa. Alguém falou que aquele produto é muito bacana. Reorganizar nosso tempo. Isso é super difícil, mas é a liberdade que a gente tem. Eu posso reorganizar o meu tempo. Eu não preciso entender que muitas vezes uma pequena ociosidade pode ser muito positiva para a gente. E por último, eu queria valorizar a naturalidade do envelhecimento, né? A gente todo ano trabalha incansavelmente para revestir. Esse é o nosso principal evento aqui. A gente trabalha, a gente percebe que todo ano tem um desgaste. O que aconteceu no passado não tem mais valor. Eu quero só, o antes só vive naquilo que é depois. Se a gente olhar, existe um valor muito grande de envelhecimento, inclusive das pessoas. Então, é muito gratificante ver pessoas aqui, da nossa área, do nosso setor, que todo ano voltam, nos acompanham, e a gente também. Então, envelheçam com muito valor. A ideia é que o projeto envelheça com muito valor. A ansiedade da troca não pode existir em detrimento de desvalorização daquilo que tem história. Tá? Então, o tempo de transformar na cerâmica não é transformar no produto. Quando eu e o Lázaro discutimos, eu falei, Lázaro, eu não quero falar sobre produto, porque seria muita prepotência da minha parte falar como a gente vai transformar produtos. Mas transformar quem cria, transformar o processo de criação, pode sim resultar lá na frente em transformar a cerâmica. Bom, obrigado.